começaram a navegar os céus. Nesses céus, há alguns mundos que parecem um inferno. O nosso planeta é, em comparação, como um céu. Mas os portões do céu e do inferno são adjacentes e não têm identificação. A Terra é um lugar lindo e mais ou menos plácido. As coisas mudam, mas devagar. Você pode viver a vida toda e jamais encontrar nada como uma catástrofe natural mais violenta do que uma tempestade. Então ficamos complacentes, relaxados, despreocupados. Mas na história do Sistema Solar e mesmo na história humana, há registros claros de catástrofes extraordinárias e devastadoras. Nós humanos alcançamos agora a distinção dúbia de sermos capazes de fazer nossas próprias grandes catástrofes, tanto intencional quanto inadvertidamente. Nas paisagens de outros planetas, onde os registros do passado estão mais bem preservados, há uma abundância evidente de grandes catástrofes. É tudo uma questão de escala de tempo. Um evento que é improvável em 100 anos pode ser inevitável em 100 milhões. Mas mesmo na Terra, neste século, houve eventos naturais bizarros. Na remota Sibéria Central, houve uma época em que o povo Tungus contava histórias estranhas de uma bola de fogo gigante que dividiu o céu e sacudiu a terra. Eles falaram de uma rajada de ventos abrasadores que derrubaram as pessoas e florestas inteiras. Isso aconteceu, segundo eles, em uma manhã de verão do ano de 1908. No fim dos anos 20, L.A. Kulik, um cientista soviético, organizou expedições para tentar resolver o mistério. Ele construiu barcos para penetrar nessa terra sem trilhas, bloqueada pela neve no inverno, um pântano no verão. Testemunhas oculares falaram de uma bola de chamas maior do que o Sol que ardeu através dos céus 20 anos antes. Kulik presumiu que um meteorito gigante tinha caído na Terra. Ele esperava encontrar uma enorme cratera do impacto e fragmentos raros de um meteorito que se soltara de algum asteroide distante. Porém, no ponto zero, Kulik encontrou árvores na vertical sem os seus galhos, mas nenhum vestígio do meteorito nem de sua cratera de impacto. Ele ficou profundamente confuso. Mas, pensou ele, talvez houvesse fragmentos do meteorito enterrados no solo pantanoso. Então ele começou a cavar trincheiras e a bombear a água. Mas os esperados ferros e rochas do meteorito não foram encontrados em lugar algum. Sem se deixar intimidar, Kulik fez uma inspeção rigorosa, apesar dos enxames de insetos e outras dificuldades, porque tinha descoberto uma coisa que, em suas próprias palavras, excedia todos os relatos das testemunhas oculares e as minhas expectativas mais fantásticas. Por mais de 20 quilômetros em cada direção do ponto zero, as árvores foram achatadas radialmente para fora como palitos de fósforos quebrados. Deve ter havido uma poderosa explosão vários quilômetros acima do solo. A onda de pressão se espalhando à velocidade do som foi reconstruída por meio de registros barométricos em estações climáticas através da Sibéria, Rússia fora e até a Europa Ocidental. A poeira da explosão refletiu tanto a luz do sol de volta à Terra que as pessoas podiam vê-la à noite em Londres, 10 mil quilômetros distante. Esta ocorrência realmente notável é chamada de evento Tunguska. Mas o que foi isso? Bem, talvez, sugeriram alguns cientistas, tenha sido um pedaço de antimatéria do espaço aniquilado em contato com a matéria comum da Terra, desaparecendo em um clarão de raios gama. Mas a radioatividade que se esperava da aniquilação de matéria e antimatéria não foi encontrada em lugar algum do ponto de impacto. Ou, talvez, sugeriram outros cientistas, foi um mini buraco negro do espaço que impactou a Terra na Sibéria, abriu caminho através do corpo sólido do nosso planeta e saiu do outro lado.
Mas os registros de ondas de choque atmosférico não dão pistas de alguma coisa estrondosa vinda do Atlântico Norte mais tarde naquele dia. Ou talvez, especularam outras pessoas, tenha sido uma nave espacial de alguma inimaginável civilização extraterrestre avançada com problemas mecânicos desesperadores colidindo em uma região remota de um planeta obscuro. Bom, se foi isso, é de espantar que no local de impacto não haja um pedaço, nem um minúsculo transistor de uma nave espacial acidentada. Mais prosaicamente, talvez tenha sido um grande meteorito, um pequeno asteroide que atingiu a Terra. Mas mesmo aqui não há uma rocha reveladora observável, nem fragmentos metálicos do tipo que se espera de tal impacto. O ponto-chave do evento Tunguska é que houve uma tremenda explosão, uma grande onda de choque, muitas árvores queimadas, um incêndio na floresta e, mesmo assim, não há cratera no chão. Parece que há apenas uma única explicação consistente com todos esses fatos. E a explicação é esta. Em 1908, um pedaço de um cometa atingiu a Terra. Ninguém o viu se aproximar. Um pequeno ponto de luz, perdido no clarão do sol matinal. Ele vagava há séculos pelo sistema solar interno como um iceberg no oceano do espaço interplanetário. Mas desta vez, por acidente, havia um planeta no caminho. Pela hora e direção de sua aproximação, o objeto que atingiu a Terra parece ter sido um fragmento de um cometa chamado Encke, colidindo a mais de 100 mil quilômetros por hora. Era uma montanha de gelo do tamanho de um campo de futebol e pesando mais de 1 milhão de toneladas. Não houve aviso até ele mergulhar na atmosfera. Se tal explosão acontecesse hoje, se pensaria principalmente, no pânico do momento, que era produzido por uma arma nuclear. Tal impacto cometário e a bola de fogo simulam todos os efeitos de uma explosão nuclear de 15 megatons, incluindo o cogumelo nuclear, com uma exceção. Não houve radiação. Então, pode um evento raro, porém natural, o impacto de um cometa com a Terra, disparar uma guerra nuclear? É uma história estranha. Um pequeno cometa atinge a Terra, como milhões deles atingem durante a história de nosso planeta, e a resposta da nossa civilização é se autodestruir prontamente. Talvez seja improvável, mas pode ser uma boa ideia entender cometas, colisões e catástrofes um pouco melhor do que entendemos. Bom, um cometa, pelo menos até onde o entendemos hoje, é feito em sua maior parte de gelo. Gelo de água, talvez gelo de amônia, um pouco de gelo de metano. Então, ao atingir a atmosfera da Terra, um modesto fragmento cometário vai produzir uma bola de fogo grande e radiante e uma poderosa onda de choque vai queimar árvores, derrubar florestas e produzir um som ouvido no mundo afora. Mas não precisa fazer uma cratera no chão. Por quê? Porque todo o gelo no cometa se derrete no impacto. E vai haver muito poucos pedaços reconhecíveis do cometa caídos no chão. Nós, humanos, gostamos de pensar no céu como sendo estável, sereno, imutável.
Mas os cometas de repente aparecem e pendem ameaçadoramente no céu noite após noite por semanas. Então, a ideia desenvolvida era de que o cometa tinha que estar lá por alguma razão. E a razão era que os cometas eram um tipo de predição de desastres, que eles prediziam a morte de príncipes e a queda de reinos. Em 1066, por exemplo, os normandos testemunharam a aparição ou aparência do cometa Halley. Já que um cometa, pensavam eles, predizia a queda de algum reino, eles prontamente foram em frente e invadiram a Inglaterra. Aqui está o rei Harold da Inglaterra aparecendo meio soturno. Os eventos foram mencionados na Tapeçaria Bayeux, um tipo de jornal da época. Ou, no início do século XIII, Giotto, um dos fundadores da pintura realista moderna, testemunhou outra aparição do cometa Halley e o inseriu em uma paisagem que estava pintando, um arauto de um tipo diferente de mudança de reinos. Por volta de 1517, outro grande cometa apareceu. Desta vez ele foi visto no México e o imperador azteca Montezuma, talvez seja este aqui, executou prontamente os seus astrólogos. Por quê? Bem, eles não tinham previsto o cometa e com certeza não o explicaram. Montezuma tinha certeza de que o cometa predizia algum desastre terrível. Ele ficou distante e abatido e, desse modo, ajudou a estabelecer o cenário para a bem-sucedida conquista espanhola do México com Cortés. Em muitos casos, uma crença supersticiosa nos cometas vira uma profecia que se cumpre sozinha. Aqui há duas representações muito diferentes do grande cometa de 1577. Esta aqui, retratada pelos turcos, e esta pelos alemães. Em 1705, Edmund Halley finalmente descobriu que o mesmo cometa espetacular passava pela Terra a cada 76 anos como um relógio. Esse cometa agora é chamado apropriadamente de cometa Halley, e é o mesmo de que falamos há instantes, o cometa de 1066. E nesse ponto o assunto começou a perder um pouco de seu fardo de superstição. Mas não todo. O temor público de cometas sobreviveu e... Bom, por exemplo, vejam este cometa terrivelmente asqueroso de 1857, que algumas pessoas imaginaram que iria estilhaçar a Terra. Em 1910, o cometa Halley voltou mais uma vez. Mas dessa vez, os astrônomos, usando uma nova ferramenta, o espectroscópio, tinham descoberto gás cianogênio na cauda de um cometa. O cianogênio é um veneno, e a Terra ia passar por essa cauda venenosa. O fato de que o gás era incrivelmente, fabulosamente diluído não tranquilizou quase ninguém. Então, por exemplo, deem uma olhada nas manchetes do Los Angeles Examiner de 9 de maio de 1910. E aí? O cometa já cianogenou você? Toda a raça humana aguarda banho de gás grátis. Espere muita má sorte. Ou vejam isso do San Francisco Chronicle de 15 de maio de 1910. Cometa vem e marido se modifica. Festas do cometa são a moda em Nova York. Que coisa incrível! Em 1910 as pessoas estavam dando festas do cometa, não tanto para celebrar o fim do mundo, mas para se divertir antes de acontecer. Houve empreendedores que estavam anunciando pílulas do cometa. Eu vou pegar uma para mais tarde. E houve aqueles que vendiam máscaras de gases para proteger do cianogênio. E a loucura do cometa não parou em 1910. Muito antes de 1066, os humanos se maravilhavam com os cometas. A nossa geração está começando a entendê-los. O cometa Halley volta em 1986. A Agência Espacial Europeia planeja voar perto dele com uma espaçonave chamada Giotto, em homenagem ao primeiro artista a retratá-lo. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas pequenos, feitos em sua maior parte de rocha e ferro. Bem mais para fora, onde é mais frio, estão os planetas gigantes, feitos em sua maior parte de gás. Mas os cometas se originam de uma grande nuvem além dos planetas, quase a meio caminho da estrela mais próxima. Ocasionalmente, um se aproxima, acelerado pela gravidade do Sol. Por ser feito em sua maior parte de gelo, um cometa começa a evaporar ao se aproximar do Sol. O vapor é soprado de volta pelo vento solar, formando a cauda do cometa. Então, ele é arremessado de volta para a escuridão exterior.
Sua órbita é tão grande que ele só vai voltar milhões de anos depois. Esses são os cometas de longo período. E para cada um mergulhando perto do Sol, o bastante para ser descoberto, pode haver bilhões de outros vagando lentamente além da órbita de Plutão. Muito raramente, um cometa de longo período é capturado no sistema solar interno, virando um cometa de curto período. Ele passa perto de um grande planeta, como Saturno. O planeta provê um pequeno puxão gravitacional, o suficiente para desviá-lo em uma órbita muito menor. Embora poucos cometas sejam capturados assim, eles passam a ser muito conhecidos porque todos voltam em intervalos relativamente curtos. Uma vez preso no sistema solar interno, entre os planetas, as chances de outra quase colisão ficam aumentadas. Aqui, um segundo encontro com Saturno reduz mais o período orbital do cometa a décadas. Um cometa pode levar 10.000 anos entre encontros planetários próximos. Mas neste estudo de computador, nós aceleramos as coisas. Um terceiro encontro, desta vez com Júpiter, reduz mais o período orbital do cometa. Agora, o cometa deve se aproximar do Sol e aumentar a cauda em poucos anos. Já que a poeira e o gás da cauda são perdidos para sempre no espaço, o cometa deve estar se erodindo lentamente. Pedaços dele se soltam. Às vezes, como temos visto, eles até atingem a Terra. Em poucos milhares de anos, se um cometa de curto período não atingir o planeta, ele terá evaporado quase que totalmente, deixando fragmentos do tamanho de grãos de areia que viram meteoros e seu núcleo, que talvez viria um asteroide. Suponha que eu seja um cometa típico. E o que vocês veriam seria um tipo de bola de neve caindo, gastando a maior parte do tempo aqui no sistema solar externo. Eu teria 1 quilômetro de comprimento. Passaria a maior parte dos meus dias no ponto sombrio, além de Saturno, orbitando o Sol. Mas uma vez a cada século eu me encontraria adernando cada vez mais rápido em direção ao sistema solar interior. Mas quando eu fosse atravessar a órbita de Júpiter, a caminho da órbita de Marte, eu prestaria atenção, porque estaria me aproximando do Sol. Eu iria evaporar um pouco. Pequenas partes de poeira e gelo seriam sopradas para trás de mim pelo vento solar, formando uma incipiente cauda cometária. Na escala de um modelo de tal sistema solar, eu, um núcleo cometário, seria menor do que um floco de neve. Embora, quando eu estivesse totalmente desenvolvido, a minha cauda fosse mais comprida do que o espaço entre os mundos. Bom, mais cedo ou mais tarde, os cometas, nessas longas trajetórias elípticas em volta do Sol, colidem com os planetas. A Terra e a Lua devem ter sido bombardeadas por cometas e asteroides, os detritos da história inicial do Sistema Solar. No espaço interplanetário, há muito mais objetos pequenos do que objetos grandes, então deve haver, sobre a superfície de um dado planeta, muito mais impactos de objetos pequenos do que de objetos grandes. Então, uma coisa como o impacto de Tunguska acontece na Terra talvez a cada 1000 anos, mas o impacto de um núcleo cometário gigante, como o cometa Halley, digamos, só acontece a cada 1 bilhão de anos ou tanto. Há evidências de colisões passadas? Quando um grande cometa ou um grande asteroide rochoso atinge um planeta, forma uma cratera em forma de tigela. As poucas crateras de impacto bem preservadas na Terra foram todas formadas muito recentemente. As antigas foram amaciadas, preenchidas ou desapareceram pela ação da água corrente e da elevação de montanhas. Os impactos formam crateras em outros mundos e frequentemente. Mas quando o ar é rarefeito, quando a água raramente flui, quando a formação de montanhas é fraca, as crateras antigas são mantidas. É este o caso da Lua, Mercúrio e Marte, nossos planetas vizinhos à Terra. Eles giram em volta do Sol, sua fonte de calor e luz, assim como campistas em volta de uma fogueira. Todos eles têm cerca de 4 bilhões e meio de anos e todos são testemunhas de uma era há muito passada de grandes colisões que não acontecem mais naquela escala e naquela frequência. Se nós passarmos pelos planetas terrestres, além de Marte, nos encontraremos em um regime diferente do Sistema Solar, no reino de Júpiter e de outros
planetas gigantes ou jupiterianos. Eles são grandes mundos compostos largamente dos gases hidrogênio e hélio e de outras coisas. Quando olhamos a superfície, não vemos uma superfície sólida, mas somente um trecho ocasional de atmosfera e uma formação complexa de nuvens multicoloridas. Estes são planetas sérios e não mundinhos fragmentários como a Terra. De fato, caberiam 1000 terras no volume de Júpiter. Se um cometa ou asteroide acidentalmente viesse a impactar Júpiter, seria muito improvável que deixasse uma cratera. Ele poderia fazer um buraco momentâneo nas nuvens e só. Contudo, sabemos que o sistema solar externo tem sido assunto para muitos bilhões de anos de história de crateras de impacto. A lua de Júpiter, Calisto, é estudada com milhares de crateras, evidência clara de antigas colisões além de Marte. E há crateras em outras luas de Júpiter. A maior parte das milhares das grandes crateras da nossa própria Lua foram escavadas há bilhões de anos. Mas alguma foi registrada em tempos históricos? As chances disso são de cerca de 1000 para 1. Contudo, há o possível relato de uma testemunha para um evento assim. Foi no domingo, antes da festa de São João Batista, no verão de 1178. Os monges da Catedral de Canterbury tinham acabado de completar suas orações vespertinas e já estavam para se retirar para a noite. O erudito irmão Gervais voltou para sua cela para ler, enquanto alguns dos outros foram lá fora para desfrutar do suave ar de junho. No meio da recreação, eles tiveram a chance de testemunhar uma visão surpreendente. Uma violenta explosão na Lua. Era uma época em que se pensava que os céus eram imutáveis. A Lua, as estrelas e os planetas eram julgados puros porque seguiam uma rotina celestial invariável. Esperava-se que eles se comportassem sem distúrbios inconvenientes, como monges em um monastério. Seria sábio discutir tal visão? Em toda época e cultura, há pressões para se submeter aos conceitos prevalecentes. Mas também há, em cada lugar e época, os que valorizam a verdade, que registram fielmente a evidência. As gerações futuras estão em débito com estes. Um incêndio na Lua. Poderia ser um presságio de má sorte? O cronista do monastério deveria ser comunicado? Esse evento seria uma aparição do maligno? Gervais de Canterbury era um historiador, considerado hoje um repórter confiável dos fatos políticos e culturais de sua época. Este é o seu relato do testemunho ocular que lhe foi passado. Agora havia uma nova lua brilhante, e como é usual nesta fase, suas pontas estavam inclinadas em direção ao leste. E de repente, a ponta superior se partiu em duas. Do ponto médio desta divisão de tocha flamejante se elevaram, vomitando a uma distância considerável, fogo, carvões quentes e centelhas. Depois dessas transformações, continuou Gervais, a Lua, de ponta a ponta, ou seja, ao longo de toda a sua extensão, assumiu uma aparência enegrecida. Gervais tomou depoimentos de todas as testemunhas oculares. Mais tarde escreveu: o presente escritor ouviu este relato de homens que viram isso com seus próprios olhos e estão prontos para arriscar sua honra em um juramento de que eles não acrescentaram nem inventaram nada. Gervais pôs o relato por escrito, permitindo que os astrônomos, 8 séculos depois, tentassem reconstruir o que realmente aconteceu. Pode ser que 200 anos antes de Chaucer, 5 monges tenham visto um fato mais maravilhoso do que o muito celebrado conto de Canterbury.
Se uma pequena montanha à deriva atingisse a Lua, faria o nosso satélite balançar como um sino. Finalmente, os tremores iriam cessar, mas não em meros 800 anos. Então a Lua ainda está estremecendo pelo impacto? Os astronautas da Apollo instalaram uma série de espelhos especiais na Lua. Refletores feitos por cientistas franceses também foram postos na Lua pelo veículo soviético Lunokhod. Quando um feixe de laser da Terra atinge um desses espelhos e volta, o tempo da viagem de ida e volta pode ser medido. No Observatório McDonald da Universidade do Texas, um feixe de laser está pronto para ser disparado para os refletores na Lua, distante 380 mil quilômetros. Multiplicando o tempo de viagem pela velocidade da luz, a distância até aquele ponto da Lua pode ser determinada até uma precisão de 7 a 10 centímetros, a largura da minha mão. Quando tais medições são repetidas em um período de anos, até uma oscilação extremamente leve no movimento da Lua pode ser determinada. A precisão é fenomenal. O erro é muito menos do que 1/1000º de 1%. Acontece que a Lua está balançando suavemente como um sino, como se tivesse sido atingida por um asteroide há menos de 1000 anos. Então, pode haver evidência física na era do voo espacial, segundo o relato dos monges de Canterbury no século XII. Se há 800 anos um grande asteroide atingiu a Lua, a cratera deve estar proeminente hoje, ainda cercada por raios brilhantes, tiras finas de poeira levantada pelo impacto. Em bilhões de anos, os raios lunares são erodidos, mas não em centenas. E existe uma cratera recente chamada Giordano Bruno, exatamente na região da Lua onde foi relatada uma explosão em 1178. Toda a evolução da Lua é uma história de catástrofes. Há 4,5 bilhões de anos, a Lua estava aumentando com as pedras interplanetárias. E estavam se formando crateras em toda a sua superfície. A energia então liberada ajudou a derreter a crosta. Depois que a maioria dos detritos foi limpa pela Lua, a superfície esfriou. Mas há cerca de 3,9 bilhões de anos, um grande asteroide impactou. Isso gerou uma onda expansiva de choque e derreteu de novo uma parte da superfície. A bacia resultante foi então inundada, provavelmente por lava escura, produzindo um dos mares secos da Lua. Impactos mais recentes escavaram crateras com raios brilhantes que receberam os nomes de Eratóstenes e Copérnico. Os aspectos familiares do homem na Lua são uma crônica de impactos antigos. A maior parte dos asteroides originais foi removida na criação da Lua e dos planetas. Muitos ainda orbitam o Sol em um cinturão de asteroides. Alguns, eles mesmos quase fraturados por marés gravitacionais e impactos com outros asteroides, foram capturados por planetas. Phobos, em volta de Marte, por exemplo, ou uma lua próxima de Júpiter chamada Almateia. De certo modo similares ao cinturão de asteroides são os anéis de Saturno, compostos por milhões de pequenos satélites rolantes congelados. Talvez os anéis de Saturno sejam uma lua que foi impedida de se formar pelas marés de Saturno, ou talvez sejam os restos de uma lua que vagou perto demais e foi dilacerada pelas marés de Saturno. Com certeza é um lugar lindo. Júpiter também tem um sistema de anéis recentemente descoberto que é invisível da Terra. Bom, há uma discussão curiosa, alegando grandes colisões recentes no sistema solar, proposta por um psiquiatra chamado Emanuel Velikovsky em 1950. Ele sugeriu que um objeto de massa planetária, que ele chamou de cometa, foi de alguma forma produzido no sistema de Júpiter. Ele não disse exatamente como ele foi produzido, mas talvez tenha sido expelido de Júpiter. Ainda assim, porém, ele foi feito há cerca de 3.500 anos, imagina o psiquiatra, e teve repetidos encontros
com Marte, com o sistema Terra-Lua, tendo como consequências bíblicas interessantes a divisão do Mar Vermelho para que Moisés e os israelitas pudessem evitar com segurança o exército do faraó e a parada da rotação da Terra no momento em que Josué comandou o Sol para que este ficasse parado em Gideão. Ele também imaginou que houve grandes inundações e vulcões na Terra nessa época. Bom, então após terminar um jogo muito complicado de bilhar interplanetário, Velikovsky propôs que esse cometa entrou em uma órbita estável, quase que perfeitamente circular, tornando-se o planeta Vênus, que ele alegou não existir até então. Bom, essas ideias estão quase que certamente erradas. Não há objeção na astronomia planetária às colisões. Nós temos visto fragmentos e evidências de colisões através do sistema solar. O problema é com as recentes e grandes colisões. Em qualquer modelo em escala do sistema solar como este, é impossível ter o tamanho dos planetas e o tamanho de suas órbitas na mesma escala, porque aí os planetas seriam pequenos demais para serem vistos. Se os planetas estivessem realmente em escala em tal modelo, como grãos de poeira, aí ficaria totalmente claro que um cometa entrando no sistema solar interior teria uma chance insignificante de colidir com um planeta em apenas poucos milhares de anos. Além disso, Vênus é um mundo rochoso e metálico, pobre em hidrogênio, enquanto que Júpiter, o lugar do qual Velikovsky imagina que ele veio, é feito quase que apenas de hidrogênio. Não há fonte de energia em Júpiter para ejetar planetas ou cometas. Se algum entrasse no sistema solar interior, não haveria como ele poder parar a rotação da Terra, e se houvesse como, não haveria meio da Terra poder iniciar a rotação de novo ao ritmo de 24 horas por dia. Não há evidência geológica de inundações e vulcanismo há 3.500 anos. Os astrônomos babilônios observaram Vênus em sua órbita estável presente antes de Velikovsky dizer que Vênus existia e etc. Há muitas hipóteses na ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente normal. É a abertura para descobrir o que está certo. A ciência é um processo autocorretivo. Para serem aceitas, novas ideias têm que sobreviver aos padrões mais rigorosos de evidência e investigação. O pior aspecto do caso Velikovsky não é que muitas de suas ideias eram erradas ou tolas ou que estavam em grossa contradição com os fatos. Em vez disso, o pior aspecto é que alguns cientistas tentaram suprimir as ideias de Velikovsky. A supressão de ideias desconfortáveis pode ser comum na religião ou na política, mas não é o caminho para o conhecimento. E não há lugar para isso no esforço da ciência. Nós não sabemos de antemão onde irão surgir percepções fundamentais do nosso misterioso e lindo sistema solar. E a história do nosso estudo do sistema solar mostra claramente que ideias aceitas e convencionais frequentemente estão erradas e que as percepções fundamentais podem surgir das fontes mais inesperadas. Nós nos desenvolvemos no planeta Terra e então o consideramos um lugar agradável. Mas ao lado está Vênus, até recentemente envolto em mistério. Ele tem quase o mesmo tamanho e a mesma massa do que a Terra. Será que nosso mundo irmão é um planeta de verão aprazível, um pouco mais quente do que a Terra porque fica um pouco mais próximo do Sol? Há crateras, vulcões, montanhas, oceanos, vida? A primeira pessoa a olhar para Vênus com um telescópio foi Galileu, em 1609, mas ele só conseguiu ver um disco sem traços característicos. E quando os telescópios ficaram maiores, era só isso que qualquer um podia ver. Um disco sem detalhe algum. Evidente que Vênus era coberto por uma camada opaca, espessas nuvens escondendo a superfície. Durante séculos,
Até a composição das nuvens de Vênus era desconhecida, ou seja, dava para ir lá fora, olhar para cima, ver Vênus a olho nu, observar os raios do Sol refletidos nas nuvens de Vênus. O que estávamos vendo? De que eram feitas as nuvens? Ninguém sabia. Como resultado, a imaginação corria solta. A ausência de alguma coisa que pudesse ser vista em Vênus levou alguns cientistas e outros a deduzir que a superfície era um pântano. A discussão, se podemos dignificá-la com esta frase, era alguma coisa assim: eu não vejo nada na superfície de Vênus. Por que não? Porque ele é coberto por uma densa camada de nuvens. Bem, e do que são feitas as nuvens? De água, é claro. Portanto, deve ter muita água em Vênus. E então, a superfície deve ser molhada. E se a superfície é molhada, provavelmente é um pântano. Se é um pântano, há samambaias. E se há samambaias, talvez haja até dinossauros. Observação, não dava para ver nada. Conclusão, dinossauros. Bom, se só olhar para Vênus era tão improdutivo, o que mais se poderia fazer? A próxima pista veio do trabalho inicial com aquilo, um prisma de vidro. Um raio intenso de luz branca comum é passado por uma fenda estreita e então atravessa o prisma. O resultado, a divisão da luz branca em seu arco-íris constituinte de cores. Esse padrão arco-íris chama-se espectro. Pense nisso. A luz branca entra no prisma e o que sai do prisma é luz colorida. Muitas cores. De onde elas vêm? Elas deviam estar escondidas na luz branca. A luz branca deve ser uma mistura de muitas cores. Aqui vemos o espectro, indo do violeta, azul, verde, amarelo, laranja, até o vermelho. Já que vemos essas cores, chamamos esse espectro de luz visível. O Sol emite muita luz visível. O ar é transparente a ela. Então, nossos olhos evoluíram para operar na luz visível. Mas há muitas outras frequências de luz que nossos olhos não podem detectar. Além do violeta, está o ultravioleta. Ele é igualmente real, mas são necessários instrumentos para detectá-lo. Além do ultravioleta, estão os raios X e depois os raios gama. No outro lado da luz visível, além do vermelho, está o infravermelho, de novo real e de novo invisível. Além do infravermelho, estão as ondas de rádio. Toda esta extensão dos raios gama lá, até as ondas de rádio aqui, são simplesmente tipos diferentes de luz. Eles diferem apenas na frequência. A propósito, todos são úteis na astronomia. Mas por causa das limitações dos nossos olhos, nós temos um prejuízo, uma tendência, um chauvinismo para esta minúscula banda de arco-íris de luz visível. Um espectro pode ser usado de um modo simples e elegante para determinar a composição química da atmosfera de um planeta ou de uma estrela distante. Átomos e moléculas diferentes absorvem frequências diferentes de cores de luz. E as absorvidas ou as frequências desaparecidas aparecem como linhas negras no espectro da luz que recebemos do planeta ou da estrela. Toda e cada substância tem uma impressão digital característica, uma assinatura espectral que permite que ela seja detectada a uma grande distância. Como resultado, os gases na atmosfera de Vênus, a uma distância de 60 milhões de quilômetros, têm sido determinados. A sua composição tem sido determinada da Terra. Ainda é incrível para mim podermos dizer do que uma coisa é feita a uma distância enorme, sem nem ao menos tocá-la. Nossos olhos não podem ver na parte infravermelha próxima no espectro, mas os nossos instrumentos podem. Aqui estão os padrões de absorção de muitos e muitos dióxidos de carbono. Linhas escuras em padrões característicos a frequências específicas. É detectado um conjunto diferente de linhas infravermelhas se há vapor d'água presente. Se Vênus fosse mesmo ensopado, então deveríamos poder determinar isso encontrando o padrão de vapor d'água em sua atmosfera. Mas por volta de 1910, quando esta experiência foi realizada pela primeira vez, foi descoberto que a atmosfera de Vênus parecia não ter um sinal, nem uma gota ou um traço de vapor d'água além das nuvens. E então, em vez de uma superfície pantanosa e ensopada, foi sugerido que Vênus era um osso seco, um planeta desértico com nuvens compostas de fina poeira de silicato. Mas depois, observações espectroscópicas revelaram as linhas características de absorção de uma quantidade enorme de dióxido de carbono. Então, alguns cientistas pensaram que deveria haver muitos compostos de carbono na superfície, fazendo dele um planeta coberto de petróleo.
Outros concordaram que a atmosfera era seca, mas acharam que a superfície era molhada. Com todo aquele CO2, tinha que ser água gasosa. Vênus, achavam eles, era coberto por um vasto oceano de água com gás. Bom, o primeiro sinal da verdadeira situação de Vênus não veio da parte visível, nem da ultravioleta, nem da infravermelha do espectro, mas lá de longe, da região de rádio. Estamos acostumados à ideia dos sinais de rádio de vida inteligente, ou pelo menos vida semi-inteligente, ou seja, estações de rádio e TV. Mas há todos os tipos de razões por que os objetos naturais emitem ondas de rádio. Uma razão é que elas são quentes. E quando em 1956 Vênus foi observado pela primeira vez por um radiotelescópio, descobriu-se que o planeta emitia ondas de rádio, como se ele estivesse em uma temperatura extremamente alta. Mas a verdadeira demonstração de que a superfície de Vênus era incrivelmente quente veio quando a primeira espaçonave penetrou nas nuvens obscuras de Vênus e se acomodou lentamente na superfície do planeta mais próximo de nós. Elas eram espaçonaves não tripuladas da série soviética Venera. Em nossa espaçonave da imaginação, nós reconstituímos o seu curso. À distância, nosso planeta irmão parece sereno e pacífico. Suas nuvens parecem imóveis. Essas nuvens estão próximas do topo de um grande oceano de ar com cerca de 100 quilômetros de espessura, composto principalmente de dióxido de carbono. Tem um pouco de nitrogênio, um pouco de vapor d'água e outros gases, mas apenas um traço mínimo de hidrocarbonos. Acontece que as nuvens não eram de água, mas de uma solução concentrada de ácido sulfúrico. Mesmo nas nuvens altas, Vênus é um lugar totalmente horroroso. As nuvens são salpicadas de amarelo pelo enxofre. Há grandes tempestades de raios. Ao descermos, há quantidades maiores do gás nocivo dióxido de enxofre. As pressões ficam tão altas que logo a espaçonave Venera foi esmagada como uma lata velha pelo peso da atmosfera circundante. Abaixo das nuvens, no denso ar claro, é quase tão brilhante quanto um dia nublado na Terra, mas a atmosfera é tão densa que o chão parece ondular e distorcer. A pressão atmosférica aqui embaixo é 90 vezes a da Terra. A temperatura é de 380 graus centígrados, 900 Fahrenheit, mais quente do que o mais quente forno caseiro. Este é um mundo marcado pelo calor abrasador, pressões esmagadoras, gases sulfurosos e uma desolada paisagem avermelhada. Bem longe do agradável paraíso imaginado por alguns cientistas antigos, Vênus é o único lugar no sistema solar que parece um inferno. Mas hoje, como na tradição antiga, há viajantes que ousam visitar o inferno. A Venera 9 foi a primeira espaçonave na história humana a enviar uma fotografia da superfície de Vênus. Ela encontrou as rochas curiosamente erodidas, talvez pelos gases corrosivos, talvez pela temperatura ser tão alta que as rochas estão parcialmente derretidas e fluem preguiçosamente. As espaçonaves soviéticas Venera, com suas partes eletrônicas há muito fritadas, estão sendo lentamente corroídas na superfície de Vênus. Elas são as primeiras espaçonaves da Terra a pousar em outro planeta. A razão de Vênus ser como o inferno parece ser o que se chama efeito estufa. A luz do Sol comum visível penetra nas nuvens e aquece a superfície, mas a densa atmosfera cobre a superfície e evita que ela resfrie no espaço. Uma atmosfera 90 vezes mais densa do que a nossa, feita de dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases, deixa entrar a luz visível do Sol, mas não deixa sair a luz infravermelha irradiada pela superfície. Então, a temperatura aumenta até que a radiação infravermelha que foge para o espaço equilibre a luz do Sol que alcança a superfície. O efeito estufa pode transformar um mundo como a Terra em um inferno planetário.
Neste caldeirão não é provável que haja nada vivo, nem mesmo criaturas muito diferentes de nós. As moléculas orgânicas e outras moléculas concebivelmente biológicas simplesmente ficariam aos pedaços. O inferno de Vênus está em alto contraste com o comparativo paraíso de seu mundo vizinho, nosso pequeno lar planetário, a Terra. Aqui, a atmosfera é 90 vezes mais rala. Aqui, o dióxido de carbono e o vapor d'água formam um modesto efeito estufa que aquece o solo acima do ponto de congelamento da água. Sem isso, nossos oceanos ficariam congelados. Um pouco de efeito estufa é uma coisa boa. Mas Vênus é um lembrete ameaçador de que em um mundo parecido com a Terra, as coisas podem dar errado. Não há garantia de que nosso planeta vá ser sempre hospitaleiro. Para manter este mundo clemente, temos que entendê-lo e apreciá-lo. A Terra é um lugar aos nossos olhos mais bonito do que qualquer outro que conhecemos. Mas essa beleza tem sido esculpida pela mudança. Mudança suave, quase não detectável, e súbita mudança violenta. No cosmo não há refúgio da mudança. A esfinge, cabeça humana e corpo de leão, construída há mais de 5.500 anos. Este rosto era outrora enérgico e limpamente apresentado como esta pata em que estou. A pata vinha sendo enterrada pela areia até recentemente e ficava protegida da erosão. O rosto agora está mexido e atenuado por causa de milhares de anos de tempestades de areia no deserto e de pouca chuva. Existe em Nova York um obelisco chamado Agulha de Cleópatra que veio do Egito. Em apenas pouco mais de um século, no Central Park, as inscrições nesse obelisco foram quase que totalmente apagadas. Não pela areia ou pela água, mas por nevoeiro, fumaça e poluição industrial, um pouco como a atmosfera de Vênus. A erosão lenta varre a informação. Na Terra, cadeias de montanhas são destruídas pela erosão em talvez dezenas de milhões de anos, estruturas menores em talvez centenas de milhares de anos, e até mesmo os maiores artefatos dos seres humanos em milhares ou dezenas de milhares de anos. Além de tais processos lentos e uniformes, há catástrofes raras, porém repentinas. À esfinge falta um nariz. Em um ato de profanação gratuita, uns soldados o arrancaram a tiros. Se esperarmos o bastante, tudo muda. Processos lentos, uniformes, fatos não anunciados, o vigor de um grão de areia, a queda de uma gota d'água podem, através dos anos, retrabalhar totalmente a paisagem. E processos raros, violentos, fatos excepcionais que não voltarão a ocorrer em uma existência, também causam grandes mudanças. Tanto o insignificante quanto o extraordinário são arquitetos do mundo natural.
A destruição de árvores e campos deixa a superfície da Terra mais brilhante. Ela reflete mais luz do Sol de volta para o espaço e resfria nosso planeta. Depois que descobrimos o fogo, começamos a incinerar florestas intencionalmente para limpar a Terra por um processo chamado agricultura de derrubada e queimada. E as florestas e os campos de hoje estão sendo destruídos inutilmente, desleixadamente por humanos negligentes da beleza de nossas primas, as árvores, e ignorantes das possíveis catástrofes climáticas. Curto prazo ou habitabilidade de longo prazo no nosso lar planetário. O mundo é dividido politicamente, mas ecologicamente ele está firmemente entrelaçado. Não há fios inúteis no tecido do ecossistema. Se cortarmos qualquer um deles, vamos desenrolar muitos outros. Nós descobrimos outros mundos com atmosferas sufocantes e superfícies mortais. Devemos então recriar esses infernos na Terra? Temos encontrado luas desoladas e asteroides áridos. Devemos então marcar e abrir crateras neste mundo verde e azul à sua semelhança? Catástrofes naturais são raras, mas às vezes acontecem. Não precisamos forçar a mão da natureza. Terra, não há mais lugar algum para irmos. Este não é um mundo descartável. E ainda não somos capazes de reconstruir outros planetas. O deserto mais cruel da Terra é de longe mais hospitaleiro do que qualquer lugar de Marte. A brilhante superfície arenosa e a atmosfera empoeirada de Marte refletem de volta para o espaço luz do Sol suficiente para resfriar o planeta, congelando toda a sua água, trancando-o em uma era de gelo perpétua. As atividades humanas abrilhantam a nossa paisagem e a nossa atmosfera. Será que isso pode acabar causando uma era do gelo aqui? Ao mesmo tempo, estamos liberando vastas quantidades de dióxido de carbono, aumentando o efeito estufa. A Terra não precisa parecer-se muito com Vênus para ficar árida e sem vida. Pode não levar muito tempo para o clima da Terra desestabilizar, para este paraíso ser convertido, nossa única casa no cosmo, em um inferno.
O estudo do clima global, a influência do Sol, a comparação da Terra com outros mundos são assuntos em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Seu financiamento é pequeno e relutante. E, enquanto isso, continuamos a carregar a atmosfera da Terra com materiais sobre cuja influência de longo prazo somos quase que totalmente ignorantes. Há mundos que começaram como uma promessa muito aparente da Terra, mas alguma coisa saiu errada. Saber que os mundos podem morrer nos alerta sobre o nosso perigo. Se chegasse um visitante de outro mundo, que relato faríamos da nossa administração do planeta Terra? Cosmos, atualização. Na história do Sistema Solar, mundos já foram destruídos? A maioria das luas no Sistema Solar externo tem crateras feitas por impactos cometários. Mas algumas têm crateras imensas, e se os cometas impactantes fossem um pouco maiores, as luas teriam sido destruídas. Como seriam os resultados de uma colisão assim? Talvez um anel planetário? Vem crescendo a ideia de que mundos pequenos de vez em quando são destruídos por um impacto cometário. Os fragmentos, então, se unem de novo e surge então uma nova lua de suas próprias cinzas. As mesmas luas podem ter sido destruídas e reconstituídas muitas vezes. Para o nosso próprio mundo, o perigo é mais sutil. Desde que esta série foi transmitida pela primeira vez, os perigos do aumento do efeito estufa ficaram muito mais claros. Nós queimamos combustíveis fósseis como carvão, gás e petróleo, jogando mais dióxido de carbono na atmosfera, aquecendo assim a Terra. As condições infernais de Vênus são um lembrete de que este é um assunto sério. Modelos de computador que explicam com êxito os climas de outros planetas predizem a morte de florestas, terras férteis ressecadas, a inundação de cidades litorâneas, os refugiados do meio ambiente, desastres em larga escala no próximo século, a menos que mudemos nossos modos. O que temos que fazer? 4 coisas. Primeira, o uso mais eficiente dos combustíveis fósseis. Por que não carros que façam 30 km por litro em vez de 10? Segunda, pesquisa e desenvolvimento de fontes de energia alternativa, principalmente a energia solar. Terceira, o reflorestamento em larga escala. E quarta, ajudar a levar o bilhão de pessoas mais pobres do planeta à autossuficiência, que é o passo-chave para impedir o crescimento da população mundial. Cada um desses passos faz sentido independentemente do efeito estufa. Ninguém propôs que o problema de Vênus foi que havia venusianos que dirigiam carros ineficientes em matéria de combustível. Mas nosso vizinho mais próximo, no entanto, é um aviso nítido do possível destino de um mundo como a Terra. Versão brasileira MG Studio.